Olá, pessoal do Tarja Rosa, eu sou o Jairo Bauer e estou aqui com Papo com o Gineco. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a minha grande amiga, a doutora Cláudia Barbosa Salomão, falando diretamente de BH para o Brasil, de Minas Gerais para o Brasil. E hoje a gente conversa com a Cláudia sobre a aparência dos genitais e a preocupação excessiva dos adolescentes sobre esse assunto. Cláudia, muito bem-vinda! Ei, Jairo, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, querido. Cláudia, querida, me conte o seguinte: você, com a tua grande experiência de consultório com as adolescentes, você sente que essa garota, essa menina adolescente, ela conhece o próprio corpo hoje em dia ou não? Ainda é um tabu se descobrir conhecer o próprio corpo? Ô, Jairo, eu acho que a garota adolescente hoje conhece mais o corpo dela do que as garotas de antigamente. Eu percebo um interesse maior em conhecer o seu próprio corpo, né? Mas muitas vezes elas chegam com muitas dúvidas, né, sobre a normalidade da aparência, algumas coisas assim, que a gente tem que orientar. Mas eu noto elas mais interessadas, sabe, atualmente, no seu próprio corpo. E para a menina que não conhece bem o seu próprio corpo, que tem dúvidas, como que o ginecologista pode ajudar essa menina? Ele pode explicar, ele pode mostrar um desenho, uma figura, ele pode estimulá-la a explorar o próprio corpo com espelhinho. Que tipo de recursos você usa? Eu acho que o ginecologista pode ajudar sim, né? Às vezes chegam as adolescentes mais novinhas, assim, 12, 13 anos, são as que têm mais dúvida, assim, sabe? E as outras mais velhas às vezes têm também, mas as de 12, 13 anos têm muita dúvida sobre a normalidade, o que é uma estrutura, quando a gente fala vulva, o que é, quando fala vagina, o que é, né? Existe um equívoco na interpretação desses termos, né? Eu acho interessante ter no consultório, e eu tenho no meu consultório, no hospital também, um espelhinho para mostrar, sabe? O meu espelhinho até é vinculado ao meu foco de luz, então elas conseguem ver bem, porque ali eu vou explicando, que elas falam, gente, doutora Cláudia, o que é pequeno lábio, o que é grande lábio? E eu vou mostrando. Mas é interessante para o ginecologista que trabalha com essa faixa etária também, ter um modelo anatômico. O modelo anatômico é uma peça, né? Que pode ser em borracha, silicone, acrílico, e que vai, eu até prefiro as maleáveis, tipo borracha mesmo, que vai mostrar exatamente, geralmente eles são do tamanho real, né, da estrutura genital, e ali você pode, durante ali a entrevista com o adolescente, mostrar essas partes para ela, olha, isso aqui que é o pequeno lábio, isso aqui que é o grande lábio, porque existe uma confusão em relação a isso mesmo, Jairo. Cláudia, tem um assunto interessante, né, quando a gente fala dessa questão da menina explorar e conhecer o seu próprio corpo, né, que é a imensa diversidade da genitália feminina, né? Os genitais femininos, eles podem ter diversas apresentações, diversas formas, diversas possibilidades, e as meninas, às vezes, elas têm uma dificuldade de entender essa diversidade, elas acham que tem que ter um tipo só. Como que você explica essa grande diversidade, essa possibilidade para elas? Eu acho que isso é uma questão vigente hoje, porque antes as meninas, as adolescentes, há décadas atrás, elas não percebiam essa diversidade, porque elas não viam essa diversidade, né? Hoje essa superexposição, especialmente nas redes sociais e no próprio celular, né, Jairo? A gente sabe o que não é uma prática legal, viu, meninas? Mandar os nudes, né? E elas mandam, né? Isso é perigoso, né, meninas? Por quê? Porque esse nude pode parar no WhatsApp de outra pessoa, né? E isso não é legal. Inclusive, existe um perigo nisso daí, nessa prática. Mas isso existe. Até assim, do ponto de vista de uma amiga, às vezes mandar a foto da sua genitália para outra, a gente vê isso comumente hoje, sabe? Então, essa exposição à diversidade está fazendo com que as meninas, às vezes, tenham dificuldade de interpretar se os seus genitais são normais, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que estar pronto para explicar. Existem várias, vamos dizer, a anatomia muito diversa do ser humano, e aí, às vezes, eu falo da anatomia de até outras partes do nosso corpo. Olha como é que é diferente, uma pessoa é diferente, então na genitália pode acontecer isso também. A sua genitália pode ser diferente da sua amiga ou da sua namorada, né? Então, a gente tem que ser dentro dessa diversidade normal, né, dos genitais, a gente tem que fazer a adolescente compreender que está tudo certo, que está tudo bem.
Cláudia, hoje a gente fala muito, né? As meninas estão muito nas redes sociais e a gente fala que as redes sociais elas insistem muito nessa questão de um padrão único de beleza para todas as mulheres, né? Tem um biotipo, uma aparência ideal para as mulheres, né? E tem uma pressão muito grande sobre as meninas para que elas se encaixem, né, nessa aparência de beleza idealizada e que acham que tem que ser para todo mundo. A mesma questão que acontece com o padrão de beleza, você acha que acaba acontecendo também com a aparência dos genitais? Tem uma pressão das redes ou pressão das outras meninas do grupo social para que exista um padrão único ou poucos padrões de genitais ideais, né? Que a menina olha o dela e fala assim, o meu é ideal, o meu é perfeitinho, ou o meu não é perfeitinho, o meu tá diferente daquela outra. Existe essa pressão também, você acha, Cláudia? Eu acho que está existindo sim, sabe? Eu acho que as meninas, especialmente por ter mais visibilidade das imagens hoje, né, elas estão questionando muito essa questão da sua normalidade, né? Porque às vezes é colocado igual foram outras coisas em outras épocas, né, Jairo? Era mama, com a questão das próteses, né? A questão, às vezes, do hoje, cabelo branco, né, é bacana para mulher madura, né? Mas já foi terrível. Então, quer dizer, eu acho que essas coisas hoje está o que a gente está vivenciando no consultório de adolescente é essa questão da adolescente perguntar muito sobre a normalidade dos seus genitais. E a gente tem que estar num lugar ali de conforto para adolescente, né? De explicar. Olha, existem um monte de tipos de desenho de vulva e a grande maioria vai estar dentro de uma normalidade e é muito bacana você amar os seus genitais da maneira como eles são, explore seus genitais, né? E não conduzir como a demanda seja exatamente sempre um problema e que a gente tenha que resolver, às vezes com uma questão cirúrgica ou não, entendeu? Eu acho Cláudia, importante a gente ter esse papel. A gente tem esse papel de falar, olha, vamos ver você como um todo aqui agora e vamos ver qual que é o problema. O problema realmente são seus genitais, olha aqui, ele está no seu exame, está tudo normalzinho, né? Vamos conversar sobre isso, acho importante. é super importante isso que você está falando, né? Porque eu imagino que no consultório você acabe recebendo meninas que vêm com uma preocupação excessiva, desmedida com seus genitais e buscando, às vezes muito novas, nunca tiveram nenhuma experiência sexual, mas já estão buscando a possibilidade de uma correção cirúrgica, disso, daquilo, para ficar mais parecido com aquilo, ou com aquela foto, com aquela imagem que ela viu na rede social, que a amiga mandou para ela. Você acha que a causa dessa preocupação excessiva com a aparência do genital vem um pouco de falta de informação, vem um pouco dessa pressão das redes sociais? Você acha que também tem a ver com esse momento da puberdade, da adolescência, que rola, né, uma tremenda insegurança, questões de autoestima, é um pouco de tudo isso misturado? O que você sente das meninas que chegam para você? Eu acho que é uma mistura disso tudo mesmo, né? A adolescência, ela fomenta essa questão da autocrítica, né? É um momento que a adolescente está, às vezes, vulnerável a essas análises, às vezes até equivocadas, isso é uma questão. É uma fase de amadurecimento, e para a gente chegar no amadurecimento, a gente passa por esses conflitos, fazem parte desse processo, né? Mas eu acho que a superexposição pela rede social e pela mídia está sendo uma coisa que está, vamos dizer, fomentando esse processo de ficar de olho nessa questão dos genitais. E eu acho que o nosso compromisso como ginecologista da infância e adolescência é desmistificar isso um pouco, gente. Assim, gente, olha que legal que você tem tantas coisas, inclusive seus genitais, agora que eu te examinei, está tudo normal, né? Olha que legal isso, você poder lidar com essa informação, né? Antes de, às vezes, ter uma consulta rápida e não conhecer a paciente, saber por que ela está fazendo aquela análise, às vezes, na maioria das vezes, equivocada, né, Jairo? Interpretando os seus genitais como genitais que possuam algum problema, vamos dizer assim, né?
Cláudia, então o papel da gineco, do gineco nesse momento é ouvir um pouco mais do que intervir, ou em algum momento, ou em algumas situações, realmente uma cirurgia, um procedimento estético, alguma coisa pode estar indicada. Como que o ginecologista se coloca no meio dessa situação? Às vezes a menina chega pressionando por um procedimento, às vezes ela conseguiu convencer a mãe que ela precisa do procedimento. Como que o ginecologista trabalha? E quando eventualmente você acha que tem uma indicação de algum procedimento cirúrgico para essa questão de aparência, de genitais e por aí vai? Eu acho que a primeira coisa é você conhecer a sua paciente, né? Não é um procedimento cirúrgico, e como eu falei anteriormente, não pode ser demonizado, mas também não vai enaltecer, achar que tem que operar sempre, que a paciente te solicite aquilo. Primeira coisa é conhecer a paciente, saber o momento que ela está vivendo, se ela está com outras questões para resolver, de autoestima, de excesso de autocrítica, de sugestões alheias, né, interferências alheias do coletivo, ou mesmo do namorado ou da namorada em relação àquilo, porque tem que ser um posicionamento dela e não dos outros. Então, conheça a sua paciente. Por exemplo, não é um procedimento você indicar numa primeira consulta de adolescente em hipótese nenhuma, a não ser que haja uma grande incongruência. Por exemplo, às vezes pacientes chegam com uma hipertrofia, chama assim, tá, gente? Hipertrofia de pequenos lábios, enorme, né? Que não tem dúvidas de que ela necessita de um procedimento cirúrgico que não é estético, é funcional, né? Quer dizer, os genitais não estão funcionando bem, até na questão higiênica, tudo mais. Essa sim. Agora, quando é uma questão estética, e que a gente hoje tem que respeitar também esse juízo estético das pessoas, eu acho que primeiro você tem que conhecer a vida da sua paciente, né? Por que ela está querendo isso? Vamos trabalhar outras áreas. Você vai voltar aqui. Eu gosto de te ver várias vezes. Eu quero te conhecer. E eu quero saber se no final desse processo nosso, você vai continuar pensando dessa forma, né? É como já te contei esse caso, né, Jairo? Uma paciente minha que, antes mesmo de ter a primeira relação, né, ela já chegou solicitando uma cirurgia estética de pequenos lábios. Antes mesmo de ter a primeira relação, estava namorando. Conversamos muito, ela voltou, enfim. Entre uma entrevista e outra, uma consulta e outra, ela teve essa primeira relação com o namorado. E aí ela voltou, e era essa demanda primária da primeira consulta dela. Eu falei, e aí, como é que você tá? Tal, doutora Cláudia, aquele papo de cirurgia, não quero nem saber daquilo. Uai, mudou, o que é que aconteceu? Meu namorado adorou a minha genitália. Ele achou linda, que não sei o quê. Tô ótima. Então, gente, esse cuidado que a gente tem que ter, né? O cuidado de dar tempo para as coisas acontecerem. Dá tempo para as nossas interpretações, dá tempo para a gente ver. Será que eu estou com outro problema e estou focando nessa área? Estou transferindo o problema para essa área, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com a gente. E o ginecologista, ele tem esse papel de, numa fase da vida tão vulnerável, uma fase que a gente tem tantos conflitos, tantas coisas para resolver, que é a adolescência, e tantas mudanças, né? A gente tem esse compromisso com a nossa paciente adolescente, de cuidar, de fazer ela se conhecer, né? De apoiar, de responder, né? Responder às suas dúvidas, às suas questões. Ter tempo para ela. Isso eu acho que é o mais importante, Jairo. Nossa, eu achei ótimo isso que você falou, Cláudia. Se eu fosse uma garota e tivesse na adolescência, eu ia no teu consultório para. Eba! Eu ia adorar te atender, Jairo. Porque tem essa questão da escuta que eu acho que você deixa muito clara, né? Essa importância do médico estar lá para ouvir, para entender, para escutar, para perceber o momento e para dar um tempo para a menina poder passar por esse processo de elaboração que ela tem, né, ao longo da puberdade, da adolescência dela. Exatamente, é isso mesmo. Cláudia, eu adorei esse papo com você. Queria te passar a bola para um recadinho final em relação a essa questão que você quer deixar para as meninas, para você dar uma finalizada. Gente, eu acho assim, o universo da adolescência, eu atendo só adolescentes, né? Ginecologia da infância e adolescência. Então, muito mais adolescentes que crianças vão menos ao consultório ginecológico, né? Gente, o universo da adolescência é uma oportunidade para o médico maravilhosa, porque a gente aprende muito com vocês, né? Com vocês adolescentes. E eu noto que a cada entrevista, a cada consulta,
A adolescente, se ela se sente segura e acolhida naquele ambiente, ela vai te escutar, ela vai esperar, ela vai ter os seus processos, às vezes, assim, passar por eles com mais calma, com mais tranquilidade. Então, a sugestão, meu recado final, né? Mães, levem suas filhas adolescentes ao ginecologista. É super importante. É uma fase da mulher importantíssima. Uma fase de conhecimento e uma fase de muita diversão também, né, gente? É uma fase que a gente tem que viver plenamente. Cláudia, super, super, super obrigado pelas tuas informações, pelos teus recados, pelas tuas dicas. Foi super útil, muito bacana. E você, menina ou menino que está acompanhando a gente no Tarja Rosa, espero que vocês tenham curtido, gostado desse bate-papo com o gineco, com a doutora Cláudia Barbosa Salomão. E se você gostou, se você curtiu, volta novamente, porque logo, logo tem mais novidades para vocês. Beijão, Cláudia. Beijão para todos os meninos. Tudo de bom, tá, querido? Se cuide. Até mais. Beijão.